Pastor pessoal, nós estamos aqui no nosso primeiro Fortemente com o tema Mundão versus Redenção. E eu quero apresentar aqui os convidados que estão conosco, o irmão Eric e a irmã Natália. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, o primeiro podcast. Muito feliz por esse nova etapa que vocês estão iniciando aqui. Muito obrigada pelo convite. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmão David, todo o pessoal da Cojade. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo relembrar desde já alguns momentos importantes da nossa vida com vocês aqui nessa igreja. Então é um prazer estar aqui nessa noite, pessoal. Por favor, já iniciem contando então como é que foi essa história. Eu não conheço quase nada de vocês. Eu vou fingir surpresa em muitos momentos. Então contem de onde vocês vieram. Eu tenho certeza que é de uma igreja maravilhosa, que vocês conheceram pessoas maravilhosas e que tem saudade da gente, eu tenho certeza. Contem então para nós sobre essa transição de cidade, de igreja, como é que vocês passaram por isso, como é que é essa história. Bom, a gente... eu desde a infância estou aqui no Ipiranga, né? Cresci aqui. O Eric depois, se converteu também para o Ipiranga. E faz 2 anos e meio, né? 2 anos e meio que nós estamos em Campinas agora, né? Em outro ministério, né? Ministério do Belém. Lá em Campinas não tem Ipiranga. Né? Então a gente acabou indo para a igreja mais próxima, né? Daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente carrega, né? Como... igreja que traz os princípios e tudo mais, os valores que a gente acredita, né? E hoje nós estamos lá na Igreja do Belém, na cidade de Campinas, né? Por conta da nossa necessidade de mudança para lá, por conta do trabalho, né? Então a gente, dessa transição aí, mas nós éramos de Pirassununga, temos saudade do povo, né? Gostamos muito aqui do Ipiranga, temos muita saudade de pessoas maravilhosas que somaram muito para nossa vida. Para mim foi uma mudança muito radical, porque minha conversão foi aqui, mas logo depois, 7 anos mais ou menos, se eu não me engano, né? Acho que foram 7 anos, né, David? Mais ou menos. Coisa de lembrança comigo é péssima. Mas acredito que foram 7 anos mais ou menos, e depois foi uma mudança muito radical. Saí de Pirassununga, sempre morando aqui, conhecia todo mundo aqui, mais de 20 anos morando na mesma cidade, e ir para a cidade grande, um outro ministério. Mas o Senhor tem cuidado de tudo, tem nos abençoado. Nós temos aprendido muitas coisas e aqui Pirassununga foi uma base para aquilo que nós estamos conseguindo viver ali, com a graça do Senhor, e vivendo novas experiências, novos aprendizados. Mas aqui foi onde tudo começou. Aqui foi o pontapé inicial na vida na fé, no relacionamento, amizades, conhecer a Jesus mais próximo, né? E então o Senhor tem aperfeiçoado, tem moldado essa história. Legal, Eric. Conta um pouquinho mais da sua história de conversão. Eu nem sei muito sobre isso, né? Nem conheço muito vocês, nem fiz parte dessa história. Conta um pouco para nós como é que você se sentiu vindo do mundão e conhecendo a redenção em Cristo Jesus. É uma coisa incrível assim, porque meus avós, eles sempre foram cristãos, né? Minha família também, mas tiveram alguns percalços no meio do caminho. E eu gostava muito assim de frequentar a igreja com meus avós. Eram pastores, me levavam e eu adorava, né? Desde pequenininho ali, gostava de estar lá ajudando, já recolhia dízimo e oferta ali, gostava de ligar o som da igreja, mas isso tudo quando era muito pequeno ainda. Então eles levavam, gostava de ver os irmãos pregando, as orações, então era muito legal. Isso a gente ainda morava lá na Vila Santa Fé, né? Meus avós me levavam. Porém, chegou um período em que eles já não conseguiam mais me levar, por conta de algumas dificuldades, começaram a levar outras pessoas para a igreja também, e também a gente acabou vindo da Santa Fé para a cidade aqui, para Pirassununga. E aí acabou ficando um pouco mais difícil, né? A gente já tinha uma vida aqui corrida em Pirassununga, então a gente saiu de lá, veio para cá, ficou um pouco mais difícil. Acabou então que eu comecei a me afastar dessa proximidade dos meus avós e estar com eles na igreja. Porém, esse afastar foi quando as coisas começaram a ficar um pouco piores, assim, nesse sentido de conhecer mais as coisas do mundo, estar mais próximo de pessoas que não tinham os mesmos valores, pessoas que, como que eu posso dizer assim, não tinham um compromisso nem nada do tipo, ou até mesmo não conheciam o Evangelho. A gente também não tinha aquela base, não tinha nada, não tinha nem aceitado a Jesus ainda, mas antes de aceitar Jesus,
né? 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano. Eu vou na minha colinha aqui. Versículo 33 vai dizer: não se engane, as más companhias, elas estragam os bons costumes. Ou seja, nós tínhamos aprendido muitas coisas dentro de casa, a educação básica e tudo mais, mas a gente não sabia utilizar isso, e conforme a gente foi se aproximando de outras pessoas, esses bons costumes foram sendo deixados para trás. Comecei a me envolver com más companhias, comecei a me deixar levar pelos prazeres desse mundo, não tinha tanta, como que eu posso dizer assim, dependência. Eu era uma pessoa que queria ser muito independente, então não valorizava muito os princípios do lar, da família, não tinha toda essa proximidade. Então, tudo aquilo que eu não achava que eu tinha em casa, eu queria procurar no mundo, eu queria encontrar em outros lugares, nas pessoas. Então, aquilo que a família vinha para suprir e às vezes não tinha, eu buscava lá fora. E isso foi se intensificando cada vez mais, porque eu fui fazendo as minhas escolhas, fui me afastando cada vez mais. Nesse meio tempo, a minha mãe acabou descobrindo o Parkinson, né, aquela doença degenerativa, mas eu não tinha ciência de nada disso. Meu pai não estava na igreja, minha mãe não estava na igreja. Então, passou um período de tempo, a minha mãe voltou para a igreja, e nesse voltar para a igreja, aceitou Jesus. Nesse aceitar Jesus, eu só não me recordo agora se foi no Ipiranga ou se foi numa outra congregação, mas ela se reconciliou, e um período de tempo depois ela já estava no Ipiranga, lá em Santa Fé. Meu tio Eliel estava lá e foi um apoio para ela nesse momento. E ele ali começou a auxiliar ela. Enquanto ela vinha para a igreja, a gente debochava em casa. Enquanto ela queria estar na presença de Deus, a gente não queria estar na presença de Deus. E eu já não estava nos caminhos só de más companhias, no sentido de coisas básicas do mundo assim, mas já começando a me envolver em questões um pouco mais ilícito, né? Tanto bebida quanto droga, coisas do tipo assim. E isso não foi muito legal, porque minha mãe percebeu isso, então ela foi para a igreja. No ir para a igreja, a primeira coisa que o meu tio disse para ela, que ela conta muito, foi: Vera, você vai ganhar a sua casa com oração, porém no silêncio. Ou seja, ela ia para a igreja, orava, tinha um compromisso com Deus, uma responsabilidade de estar ali com a obra, com Deus. E enquanto isso ela orava, a gente em casa ria dela, não queria levá-la para a igreja. Eu lembro quando vocês iam lá em casa fazer vocês iam lá em casa fazer oração, visitar. Eu não queria nem saber de nada disso. Eu não queria estar fazendo parte, então eu fugia, né? Saía pelos corredores de casa e tudo mais. E aí só lembro de vocês assim de relance. Lembro até mesmo da irmã Cláudia, do irmão Luiz, que eles estiveram lá para conversar com meu pai, porque meu pai estava com muitas dúvidas, porque meu pai era daquele tipo, né? Eu não mato, eu não roubo, as minhas dívidas estão todas pagas. Não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus, eu não estou devendo nada para ninguém, então para que eu vou ir para a igreja? A única coisa que ele não tinha era salvação, então não tinha muito o que fazer na visão dele. Então o irmão Luiz foi lá, conversou bastante com ele. Naquele dia eles me viram, não sei, só não lembro se eu estava chegando ou voltando de casa, saindo, né, de casa. E aí, né, o evangelismo dele foi tão bom, essa conversa foi tão boa que gerou um genro para ele, né? Deu certo. Então, Jesus te deu um presente. Isso, então o evangelismo foi bem forte, graças a Deus. E aí minha mãe continuou nesse período, ela voltou, descobriu algumas situações minhas. Meu pai, quando percebeu que ele já não tinha mais o controle da situação, ele já não tinha mais o controle dentro de casa, ele já não tinha mais o controle, né, da minha vida nas mãos dele. Porque depois que eu fui pro exército para servir, alistamento obrigatório, fui até a última fase. Na última fase me reprovaram. Aí na hora que eu saí do portão para fora, eu falei: já que eu não sirvo nem para servir, então quero que se exploda, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Última palavra. E aí deixa a coisa acontecer. Aconteceu muitas outras coisas. Deixei de estudar, parei, não valorizei isso por conta dessas más escolhas. E no meio do caminho, meu pai voltou. Um período de tempo depois, antes de 2016, eu voltei a estudar, tanto fazer cursinho quanto pré-vestibular, mas dei uma parada com as amizades, mas não aguentei. No meio do caminho eu voltei. Aí eu até anotei, cara, porque em 2016 eu fui prestar o Enem. E nesse prestar o Enem tinha uma temática de redação. Vocês iam em casa, minha mãe estava na igreja, meu pai estava na igreja.
Todo mundo orando. Eu falei, gente, não é possível esse negócio. Tava já meio, né, cercado. A situação já tava... Não tinha muito mais pra onde fugir. Na hora que eu fui fazer a prova, eu nem lembro onde tá a temática, mas falava pra falar sobre religião. Em 2016, na hora que eu abri a redação para dar uma olhada no segundo dia, eu olhei aquilo e falei, cara, o que eu vou falar aqui? Como que eu vou falar de alguém que eu nem conheço? Como que eu vou dar pitaco ou falar qualquer coisa em relação à igreja? Ou seja qual for a situação, sendo que eu não sei nada. Olha, o Enem, eu não sei. Ganhando alguém para Jesus. Isso é inédito, é inédito. É inédito. Então, não fiz a prova, fiz assim, rabisquei tudo lá, não li mais nada, só fiz por fazer. Fui pra casa, na verdade não fui pra casa, porque aquele dia, 5 dias eu trabalhei direto e fiz as provas tudo, a vida era muito louca. Fui trabalhar, aí meu pai passou lá de noite, tava bem malzão, tava chorando. Aí ele falou, não, Eric, fica tranquilo, ele estava voltando da igreja, trouxeram até um dogão pra mim, foi top, foi bom. Cuidando da gente, né? E um mês depois eu tinha culto, era uma quinta-feira, e aí nesse culto foi o presbítero Fernando. Saudação, presbítero Fernando. O senhor é uma benção. Deus usou a sua vida, meu amigo. Dá um like aí pra gente. Dá um like aí, né? Vamos lá, ajuda a gente. O senhor é uma benção. E naquele dia lá, eu tava me arrumando, perguntei pra minha mãe se ia ter culto. E quando minha mãe me chamava, eu não queria saber. E nesse dia eu perguntei. Né? Perguntei se ia ter culto, ela falou que teria. E aí eu comecei a me arrumar. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou pra igreja. Eu nem tinha chamado ela, eu nem queria que ela fosse, né? Sei lá, acho que eu tava com vergonha. Aquele negócio de independência, de não ter aquele afeto, aquela proximidade com a mãe, com o pai. E aí ela falou, então eu vou com você. Se arrumou rapidinho, a gente foi. Aí, aquele negócio, né? Você chega na igreja, você é do mundão, você não quer sentar lá na frente de jeito maneira, você quer sentar no último banco, se for possível. E é normal isso e é respeitável, né? Porque se Jesus quiser te alcançar, você pode estar lá fora que ele vai te alcançar de qualquer maneira. Então, você pode estar onde for. E aí eu fui lá, né, o presbítero Fernando pregou, foi uma bênção, mas ele contou muito testemunho da vida dele, ele começou a falar aquilo, as histórias, né, da vida regressa dele ali. E aí, cara, foi um fogo dentro da gente, assim, que eu não vou esquecer aquilo nunca mais na minha vida. E as mãos começaram a suar, aquilo começou a queimar, eu falava, Senhor, o que é esse negócio que tá queimando? E só sei que no final ele falou assim, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente. Na hora que ele falou, vem aqui na frente, eu já tava lá na frente. Minha mãe nem tinha visto eu ir lá pra frente. Na hora que ela viu, aí que ela foi. Aí eu nem lembro se ele falou alguma coisa comigo, eu nem sabia como funcionava essas coisas de Deus usar o irmão pra falar com você. Eu só sei que tava queimando e na hora que ele falou, eu fui. Falei, sei lá o que vai acontecer nesse negócio aí, o que vai ser daqui pra frente. Uma frase sua, aliás, só vai, né? Só vai. Exatamente, só fui. E aí, nesse só vai, né, aceitei a Jesus ali, voltei pro meu lugar e sentei lá no terceiro banco de trás para frente, onde a gente estava, baixei minha cabeça ali e falei, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos, né? Já entreguei, né? Voltei atrás da oração, já entreguei, mas eu coloco aí um casamento, né? Vida de casamento, né? Relacionamento, exato. Tá vendo? Ajudadora. Tá aqui, irmãzinha. Parabéns. Tamo junto. E aí, coloquei o relacionamento, vida profissional e ministério. Né? Eu nem sabia o que era ministério, nem sabia como que funcionava isso. Eu só vi os crentes falando disso, eu falei, então... Vamos usar essa palavra, vamos ver o que vai acontecer. E quando eu cheguei em casa, a minha segunda oração no caso, a minha primeira oração ali em casa foi, Senhor, coloca alguém no meu caminho. Coloca alguém para me ajudar, para me ensinar, porque senão eu não vou conseguir permanecer. E nisso, pouco tempo depois, foi muito rápido, né? O Senhor atendeu esse pedido e aí tudo começou a ser diferente. E aquele negócio, eu tenho descoberto isso agora, né? Que a gente é um pouco mais lúcido na vida, né? Mais ajuizado. Quando a gente entra, assim, eu tenho o costume de quando eu entro numa situação, ou eu entro de cabeça ou não entro, né? Então, comecei a largar tudo, né? Relacionamento, eu tinha relacionamento. Passou um tempo, daí eu comecei a ter uns sonhos, eu contava para as pessoas vinham me ajudavam a entender algumas coisas. Aí 1 mês, 2, 3 meses depois, não aguentava mais, terminei relacionamento, pedi perdão, contei algumas coisas que fazia e fui saindo. Saí de relacionamento, parei de fazer um monte de coisa. Lutava nesse meio tempo. Aí acho que foi quando as orações da minha mãe e do meu pai intensificou, né? Tinha só meu pai, minha mãe orando, depois meu pai ficou crente também. E aí acho que ele ajudou, né? E ele ia ver as lutas, ele via que o negócio não era muito legal.
Agora eram 2 agora. Agora eram 2, aí não dava mais para fugir. Então fui abandonando muitas coisas ali para poder aprender, né? Para poder entrar nesse caminho estreito aí. E a gente sabe, quando a gente tá no caminho estreito, a gente vai passando, tá cheio de carrapicho e conforme a gente vai passando, esbarrando assim, no caminho estreito, né? Vai caindo os carrapichos e Deus vai tirando as coisas ruins, vai mudando de dentro para fora. Outra frase, patentear essas patentear, essa vai ser legal. Então aí Deus foi fazendo toda essa modificação, mas essa pessoa que Deus colocou no meu caminho, até mesmo foi útil para depois conhecer a Natália, né? Gente, essa primeira pessoa não sou eu, tá? Todo mundo acha. Quando ele conta o testemunho, né? Os adolescentes ficam, nossa, é você, não sei o quê. Eu falo, não, então não foi. Não foi. Deus colocou aí um amigo aí que... Deus colocou um amigo... Um amigo que é meio que irmão, até parte na herança, tem na família, né? E eu tenho certeza que é uma pessoa maravilhosa, não sei porquê. Não, é um estilo. É uma coisa que fala, né? Fala comigo, E aí acho que foi um dos primeiros versículos que Deus me ensinou, que é o Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que fala que algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. E aí hoje é esse meu irmão que tá aí entrevistando a gente. É nóis. Isso aí. Então, o irmão David, você foi só um canal, né? Momento de revelação aqui no podcast, gente. E aí, então, você foi essa pessoa que Deus preparou ali de imediato, foi muito rápido. A gente nem lembra muito como é que foi. Verdade, essa eu também não lembro. Né? A gente não lembra muito como é que foi essa aproximação, mas ela foi bem rápida. E desde então a gente começou a andar junto ali. E Deus usou muito a sua vida, a sua família. Nossa, família Bertan. Engordou ele, ensinou ele, orou por ele. Agora eu tô tendo que emagrecer. Tá não difícil. tem foto do antes e depois pra Não, ver. é verdade, devia ter, mas viu? estaria ótimo. Eu cheguei na igreja bem magrinho, né? Aí depois a coisa foi ficando... O templo do Espírito foi ficando cheio, né? Quem não tomou café ainda na casa do irmão Júnior, ele bota uma mesa assim, ó. Enquanto não acaba, ele não para de falar pra você comer. Então foi isso aqui que aconteceu. Depois né? vocês leem lá o versículo, eu não vou lembrar qual é agora, mas que confiam no Senhor e engordarão. Ele começou a confiar no Tá Senhor. no inventário. Deus trouxe isso à sua vida. E agora eu sei que vocês são líderes de adolescentes lá no Belém, onde vocês trabalham. E eu quero que vocês contem um pouco sobre essa experiência, como é receber pessoas que estavam como você, Eric, né? No mundão, e agora vocês recebem como essas pessoas, como é lidar com isso. Conta um pouco para nós. Fala aí, Natália, vai lá. Bom, acho que aí tem um ponto, né? Que o Eric teve um apoio muito importante. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar, né? E Deus colocou você no caminho dele, né? Hoje, acho que uma das grandes questões que a gente enfrenta é que está sendo muito difícil resgatar essas vidas. Essas pessoas chegarem na igreja, né? Então, onde nós estamos trabalhando, nós estamos tendo que resgatar as pessoas de dentro. E está sendo uma questão, porque adolescente é diferente, né? Eu vou falar agora do meu lado aqui, nascida na igreja, né? O berço evangélico que não existe, né? Que não tem para comprar isso daí. Mas é que a gente também precisa aceitar Jesus, ter uma transformação de vida. E por um grande período de tempo, eu comentei com o Eric isso, e depois desses dias eu tive um contraste com um adolescente lá na igreja, e eu não entendia o quanto que era o amor de Deus por mim, sendo que eu não tinha feito tanta coisa, né? Não tinha, né, usado droga, não tinha desrespeitado pai e mãe, não tinha feito nada absurdo, né? Por que Deus me amava tanto e por que eu tinha que, né? Eu não entendia isso. E um adolescente esses dias falou pra mim, eu dando uma aula de escola dominical, ele falou pra mim, nossa, eu também não conseguia entender. Porque quando a pessoa vem do mundo e ela tem toda essa transformação, ela não quer voltar para aquilo onde ela estava, e ela entende esse amor de Jesus, o quanto que foi grande. Mas às vezes a gente que cresce na igreja, a gente fala, nossa, mas foi tão grande assim, precisava morrer tanto por mim assim, porque, né, não tenho tanto. E aí Deus, ao longo do tempo, eu fui entendendo que essas pessoas, esses filhos de crente, ou pessoas que vêm na igreja desde a infância, precisa ter uma conversão também. E hoje eu percebo que é um dos nossos maiores desafios, é fazer com que esses adolescentes, eles consigam conhecer a Jesus e ter uma mudança de vida. E é uma mudança de vida não só de frequentar a igreja, né? Porque isso eles já fazem. Mas é uma mudança de vida de dentro para fora mesmo. É entender os carrapichos que também tem,
né? E como que tira isso através da palavra, através da oração, através da mudança de hábito, né? Então, hoje a gente vê lá nas igrejas que a gente, né, tem trabalhado, que essas pessoas, às vezes, elas não estão chegando. E isso é um ponto, acho que é um despertar para a igreja, né? Por que às vezes, a gente tem poucas pessoas que vêm, né, e permanecem ali na igreja? Às vezes até aceitam Jesus, né? Mas por que não permanece? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa repensar como igreja, né? Como que a gente faz para trazer essas pessoas para que elas permaneçam, que elas cresçam, que elas mudam de vida, que elas consigam conhecer Jesus inteiramente, sabe? Então, acho que esse é um ponto que que a gente tem enfrentado lá, né? E com os adolescentes. Quer falar um pouquinho? Eu acho assim, receber o pessoal de fora é a melhor sensação do mundo, né? Porque me receberam, né? Me receberam. A pessoa vem, ela não sabe o que faz, não sabe como funciona, não tem noção do que está acontecendo, de como que são os comportamentos, as atitudes, os pensamentos. E receber elas de fora é você ser hospitaleiro, abraçar essa pessoa, fazer com que ela se sinta parte dessa grande família que é a igreja, de modo que ela possa se sentir à vontade e ali ela já abriu o coração dela para receber aquilo que Deus vai proporcionar, aquilo que o povo vai entregar a Deus, mas aquilo também que Deus vai proporcionar para a igreja naquele culto, no sentido dos louvores, testemunhos, palavras, e aquilo tocar o coração dela, né? A gente sabe que é a palavra que penetra a divisão da alma e do espírito, entre junto e medula, e que discerne pensamentos e intenção. Então, a gente, quando recebe alguém de fora, a gente não sabe os sentimentos, não sabe os pensamentos, a gente não sabe quais são as intenções, do porquê ela está indo ali. A gente não sabe, muitas das vezes, qual é o problema que aquela pessoa está enfrentando. Porque às vezes ela pode estar muito bem arrumadinha, tudo muito bem, toda linda. Chega na igreja, senta, parece que não tem problema nenhum. Mas é só a palavra que vai penetrar o mais fundo possível a ponto dela se entregar para Cristo. Ou pelo menos a receber a semente, né? E... Você tocou num ponto muito importante, né? Falando sobre a parte que Deus faz, a parte que o Espírito Santo faz, quando a pessoa entra na casa de Deus e a palavra de Deus vai tocá-lo, né? E o que você acha que a gente pode melhorar nisso, né? Nessa recepção desse ser humano, do jovem, do adolescente que está vindo do mundão, para que ele sinta o que ele experimente a redenção em Cristo que você experimentou. O que você acha que a igreja precisa mudar? O que a gente já faz que está ótimo? O primeiro ponto seria a hospitalidade. Ter essa visão de hospitalidade, de receber bem, né? De fazer aquilo que você gostaria que fizessem por você, né? Eu gostaria de ser recebido bem em algum lugar que eu fui convidado. Ou qualquer lugar que você entra. Uma coisa que eu tenho falado ultimamente que é bem simples assim. O básico bem feito é muito melhor do que o florido mal feito. Ou seja, tudo aquilo que é básico bem feito... Tá certo. Ou seja, a pessoa chegou, abraçou ela. Tudo bem, boa tarde, como é que você tá? Como que é seu nome? Veio de onde? Onde o senhor quer sentar? Né? Onde o senhor quer... Você vai se sentir melhor. Coisas básicas de receber alguém na sua casa. Assim. Tipo, não, senta aqui, faz assim. Não. Deixa a pessoa à vontade, deixa a pessoa se sentir à vontade. E isso é muito bom. E também uma questão que eu tenho aprendido hoje, né? É que sempre tem uma pessoa certa para fazer isso, né? A igreja ela é repleta de pessoas para desempenhar várias funções. E sempre tem uma pessoa com esse toque especial para estar nesse lugar. Que, se eu não me engano, tem os dons de serviço, né? Exato. Tem os dons de serviço. Então, tem gente que Deus muniu eles desse talento. Muniu desse talento, né? De receptividade, de conseguir abraçar aquela pessoa. Então, ter esse olhar clínico para a igreja e perceber se alguém, ou talvez alguém que não tenha tanta visão, né? Ou melhor, não é não tão vista, mas se perceber que tem algo ali, formar essa pessoa, formar pessoas, né? Formar recepcionista na igreja, por que não? Eu acho que é bem válido. Até mesmo se você não for bem recebido, você não vai querer voltar. Exato. Ou seja, então a porta de entrada ela é muito importante. A palavra é a principal e ninguém muda isso. Mas a parte de Deus ele está fazendo, agora a gente tem que fazer a nossa. A gente precisa fazer a nossa, então isso é importante. Então acredito que hospitalidade, abraçar o pessoal, para melhorar, ter esse olhar clínico, né? Para colocar alguém para fazer. Talvez alguém que não tenha ainda muita praticidade, vamos dizer assim, mas formar pessoas para que possam fazer.
E aquele negócio também, tem que ter uma preocupação quanto a isso. Porque se não for uma preocupação, se não for uma prioridade, não tem muito o que fazer. Porque se colocar também, pode ser que vire uma coisa forçada. Então, em vez de, talvez, manda até os de dentro embora, né? Só... Tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, são vários pontos, assim, que a gente precisa tomar cuidado. Mas tem coisas que são muito boas. A gente teve um testemunho recente agora, com uma adolescente, que agora ela desceu as águas. Foi um momento muito bonito pra gente, porque a gente pôde participar dessa decisão dela e de ver ela construindo e crescendo, assim, sabe? Então, ela aceitou Jesus, que lindo. né? Ela... Quantos anos? 16? 15, 16. 16 anos, ela aceitou Jesus. Ela veio através de um trabalho que a gente nem sabia se ia dar certo ou não. A gente foi... O Espírito Santo deu uma direção lá, a gente fez uma gincana com os adolescentes. Colocamos Hop Hari na roda e vamos lá, quem trouxer amigo. E uma delas, ela tinha um dom, assim, de trazer amigos que era impressionante. Ela trazia vários e vários amigos. E uma dessas pessoas foi essa menina, a Bia, né? Que ela veio o primeiro dia, ela ficou, ia nas EBDs, começou a ir aos cultos. Daqui a pouco ela aceitou Jesus. Daqui a pouco ela trouxe a mãe, ela trouxe o pai. E a gente começou a trabalhar com ela. E você via que ela estava mudando de atitude, mudando de postura, se espelhando. Ela perguntava, ela participava. E Deus estava trabalhando no coração dela. E aí a gente trabalhou como discipulado. Acho que é um ponto muito importante, né? E a gente entendeu que, acho que com todo mundo deveria ser assim. Mas com adolescente, ver que... mostrar para eles que eles são adolescentes. E que o peso também é um pouco diferente. É verdade. Né? O peso que eu vou ter... Não, o que é pecado, mas o peso que eu vou ter de cobrança com o adolescente é diferente do que eu vou ter com o obreiro, por exemplo. Né? Então eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ser mais maleável, eu preciso entender que ele está passando por algumas fases, algumas coisas que precisam ser acertadas, vão precisar de apoio. Né? E aí o Eric... Ela foi uma das interessadas, né? Discipulado online. Online. A gente estava no contexto. Online. Contexto complicado, porque as famílias moravam muito longe da igreja. Então, não tinha como... o deslocamento em cidade maior, assim, é complicado. E nos dias que dava certo, eu não podia. E aí o Eric disse, vou fazer online. Ele fez online com os adolescentes. Toda quarta-feira a gente achou que eles não fossem entrar coisa nenhuma. Mas eles entravam, participavam. E dá certo. Dá muito certo. Funciona, porque foram o quê? Umas 6 aulas, mais ou menos? Foram umas 6 aulas. O que eu fiz? A aula de EBD são 3 trimestres, é um trimestre, né? A aula de EBD é um trimestre. E aí estava já bem próximo, já vinha trabalhando algumas temáticas durante as aulas de EBD, né? Nas aulas de EBD já vinha trabalhando algumas temáticas, que a gente já foi abordando essas temáticas, pedindo para eles fazerem perguntas nas aulas de EBD, né? Então a gente tirava ali 5 minutinhos, 10 minutinhos e já trabalhava alguma coisa com eles, alguma dificuldade, algo que surgia. Então o que eu fiz? Quando surgiu o interesse ali, acho que eram 5. Acho que eram 5. Surgiu o interesse de 5. O tempo estava remido ali, estava pouco. O que eu fiz? Peguei as revistas de discipulado, passei todas as temáticas para eles, falei, escolhe aí. Aí eles escolheram, por incrível que pareça, dos 5, todos escolheram os mesmos temas. Os mesmos temas. Aí ali resumiu no quê? Numas 6, 7 aulas, comecei a passar essas aulas para eles. Participaram de todas as aulas. Nisso que eles participaram, acho que foi na última, próximo já do discipulado, do batismo. Né? Eles tinham tempo de falar assim, não, eu vou, ou falar, não, eu não vou. No último dia, falei tudo, ajudei lá, tiramos dúvida. Aí depois uma delas veio e falou assim, Érica, eu tava falando com a minha mãe aqui, né, eles são vergonhosos, então eles deixam a câmera fechada assim. Aí ela contou, ela falou assim, Érica, eu não vou descer as águas porque eu preciso esperar um pouco para tomar essa decisão. Eu falei, claro, né, eu não posso te forçar nada. Aí ela falou assim, e outra, tudo que Deus te usou para falar hoje aí na aula, toda a aula, minha mãe tinha falado comigo durante o dia, tudo. Ou seja, tudo que você faz com a intenção certa, para levar a pessoa para mais próximo de Deus, seja online, seja presencial, às vezes tem umas quebras de padrão, não tem... Deus vai agir, Ele vai fazer o que precisa fazer. Se ela tivesse descido as águas, talvez hoje ela não estaria. Né? E para ela voltar seria muito mais difícil. Ela não desceu, ela continua indo para a igreja, continua participando das atividades, e na hora certa ela está ouvindo a palavra, e na hora certa ela vai ser alcançada. No caso, ela era de dentro. Mas a Bia, no caso, veio de fora. E incrível, cara. E ela fez... Incrível. Ela foi batizar, né? Porque nesse batismo, ela teve uma situação lá da família que ela não pôde ir ao batismo. E ela... Fez o discipulado mesmo não podendo ir. Ela fez o discipulado a Bia. Isso, mesmo sem poder ir. E aí agora, né? No início do ano, foi início do ano, né?
ela batizou, desceu as águas, e a mãe dela mandou mensagem, preciso que vocês venham aqui, ela quer muito. Gente, foi a coisa mais linda, assim. Eu já fui em muitos batismos, né? Nem no meu eu chorei, assim. Mas no dela, de ver a alegria que ela tava, e a certeza que ela tava. E se você vê que uma pessoa que veio através de um convite através de um convite, ficou ali, por quê? Porque o trabalho muito com adolescente é você estar muito próximo. Você tem que estar muito acessível. Você precisa falar com ele, você precisa estar pronto para ouvir. E adolescente é muito assim, tem dia que ele fala umas coisas nada a ver, mas você tem que estar lá para ouvir. Hoje né? eu tô super crente, amanhã eu não quero saber de nada. Eu acho que é exatamente isso que Jesus fazia, né? É o que eu acho que falta um pouco na igreja, que é esse discipulado que Jesus fez, que é chama alguém, quem quiser me seguir vem, e vem comigo e eu vou ensinar como é que funciona. Então ver essa proximidade de vocês com eles e como vocês conheceram até os pais, né? E fizeram todo esse trabalho, é muito interessante. Eu quero ir um pouco para outra pergunta agora. Vocês falaram que usaram a tecnologia aí para discipular esse povo. E vocês acham que as redes sociais, a tecnologia são um perigo para esse povo, né? Olhando para um outro lado. Eu acho que pode ser perigosa se a gente não souber usar isso como recurso, né? Porque o mundo usa, né? O mundo usa esse recurso para atrair ele, sim. Então, por que a igreja ela também não pode usar para atrair? Né? Então, acho que a gente tem a ferramenta, a gente tem a tecnologia, hoje é o que eles usam, é o que eles acessam, a gente não pode viver alheio, né? Então, eles estão o tempo todo na rede. Então, eles não respondem a gente no WhatsApp, porque o WhatsApp eles arquivam grupo, eles fazem tudo. Não sei o que acontece. Tem grupo um espírito não é de que Deus. paira nos grupos da igreja. O grupo da igreja não é de Deus. Não é de Deus. Você manda mensagem... Eles estão online e nunca respondem. Não, eles estão online. Mas não respondem. Eles estão online. Eles veem, mas não respondem. Não, depois eu vou contar um fato no final. Eles estão online. Todos eles estão. É que não responde. A gente tem percebido que é algo que eles acessam. Então, por que o mundo pode usar para influenciar, o mundo pode usar para postar coisas que não defendem os valores cristãos. E funciona, né? E funciona muito, porque eles reproduzem exatamente aquilo que os influencers postam, as marcas oferecem, as músicas que estão lá, eles reproduzem tudo. E por que a igreja não usa essa ferramenta? Né? A igreja ela não pode ser influenciada, mas ela precisa influenciar. Se a igreja não for capaz de usar uma ferramenta tecnológica para influenciar, a gente tem um problema muito sério. E é um problema de fé, é um problema de interno nosso, tá? Então, a gente precisa... Eu acredito que isso aqui pode ser uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de discipulado, é uma ferramenta que a gente pode... Inclusive, a gente tem usado muito forte isso, a questão da rede social, jogado muita coisa lá. E esse podcast aqui já era para ter saído há muito tempo, né? Já era para ter saído há muito tempo. Eu acho que é perigosa se a gente deixar que os outros usem. Então, assim, acho que cada um pode ter uma ideia sobre isso e... A gente está aqui para respeitar também, né, as ideias e tudo mais. Mas eu acho que se a gente não usar, a gente vai perder, né, os adolescentes e jovens, porque eles utilizam demais. Né? E quanto mais a gente tiver ali, mais chance deles verem. Né? Então, a gente está trabalhando bem forte com as redes sociais agora. E tem surtido um efeito bacana. Né? A gente começou a ver que eles começaram a curtir mais, interagir mais, né? Então, acho que é perigoso porque o mundo investe. Mas se a gente não investir... Eu acredito que se Jesus estivesse aqui hoje, não teria como, né? Chamar os pescadores e vamos andar junto. Eu acho que eles usariam muito as redes sociais, né? Vamos, influencer. Eles seriam um grande influencer. Com certeza. A gente tem que usar isso porque as redes sociais são perigosas, né? Eu acho que vocês concordam com isso. São perigosas. Tudo tem um porquê, né? Por que você faz? Por que você utiliza? Para quê, né? Então, por que, como você vai fazer isso e o que isso vai desenvolver? Então, é perigoso? É perigoso, né? A gente sabe que é. Porque o que você colocar ali, você acessa. Qualquer coisa, você tem acesso a tudo hoje. A tudo, tudo. E, então, o meio oferece muita coisa. Só de você estar conversando aqui, o celular já está captando algumas coisas, está captando algumas informações. Na hora que você abrir, talvez já abra algo que você não quisesse que abrisse. Né? Vai abrir alguma coisa ali que você fala, caramba, esses dias o Instagram. A gente estava mexendo no Instagram da igreja lá, né? A gente ajuda nessa parte. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, caramba, comida? Do nada. Começou a aparecer um monte de coisa de comida. Você roletava assim, comida. Daqui a pouco, comida. Comida. Falei, gente... Quem tá eu falei assim, não. Eu falei assim, acho que sou eu, deve estar dando bug, né? Aí a Natália. Falei, Natália, dá uma olhada aí. Aí ela, comida. Ou seja, só de você falar, as coisas já começam a aparecer ali. Coisa doida. Então é loucura. Jesus não aparece nada. Jesus não aparece nada. Então ele começa a procurar coisas ali. Ou seja, se aquilo que você está propagando com a intenção certa, se você realmente está querendo levar o evangelho para frente,
eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar com que essas mensagens, ela, por mais que não tenha a mesma repercussão muitas das vezes, mas ela vai chegar na onde precisa chegar. Se através da rede social a gente conseguiu fazer um discipulado, então tudo aquilo que a gente faz com uma verdadeira intenção de levar o evangelho para frente, não só para ter curtida, para ter seguidor ou qualquer coisa do tipo, isso vai alcançar pessoas. A gente só precisa, a questão está em nós, é o porquê que a gente está fazendo. Então os adolescentes eles estão ali a todo momento, né? Eles estão ali a todo momento. Então a gente precisa fazer coisas para alcançar essa galera aí e tomar cuidado sempre com tudo, tanto com a rede social ou não, mas utilizar para poder alcançar essa galerinha aí. A rede social é perigosa, mas a gente é o verdadeiro inimigo nosso. A gente é o perigo, né? E quais problemas vocês acham que a gente pode enfrentar quando a gente desvia o nosso olhar da verdade de Cristo? E daí o problema somos nós, né? Nós somos os nossos próprios inimigos. A gente concluiu isso nessa conversa, né? A rede social ajuda, ela é perigosa. E daí, quando a gente se deixa levar por nós mesmos, ou pelo mundo, ou pelo cão, sei lá, e a gente desvia o nosso olhar da verdade de Cristo, quais são os problemas que a gente pode enfrentar? Um dos pontos, eu acho que a gente corre muito risco é de tropeçar e cair, né? Verdade. Eu acho que quando a gente está dirigindo lá, né, eu brigo muito com o Eric, porque né, ele deve ter um TDAH ali meio acentuado. Meio acentuado. E na hora de dirigir, gente, Palavra né, ele viu o negócio ali, ele dá uma... E eu falo assim, meu filho, você tá dirigindo pra frente, precisa olhar pra frente. Né? Quando ele desvia o olhar, a chance dele bater, dele encontrar uma situação ali perigosa, dele até entrar num acidente, uma coisa muito fácil, né? Tá muito vulnerável. Por quê? Porque ele tá desviado, né? Desvia o olho. Adorei o exemplo, né? Então, desviar o olhar de Cristo, eu posso até morrer. Exatamente, pode dar is dead, pode acontecer. Então, assim, eu acho que hoje em dia é uma das estratégias, né? É desviar da verdade, é um ponto muito específico, né? Então, eu acho que é uma das estratégias, e desde sempre, né, Satanás usa isso. Lá no Jardim do Éden, qual que foi? Foi desviado do quê? Da verdade. Foi um pequeno desvio, não foi tipo uma mudança radical, foi um desvio. Foi um negocinho ali, ó, né? Quando tem uma obra na pista, fala assim, faz um desvio ali. Você vai voltar pra pista, certo? Você acha que você vai voltar. Exatamente. Mas quando você desvia, né? Quando você desvia de Cristo, desvia da verdade que é Ele, daquilo que Ele fala, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele tá ensinando, a chance é grande. A chance de você não voltar pra pista, não. Né? Pra você ir pra um lugar que você nem sabe onde é. E quando você vê, você já chegou lá. Né? E geralmente não é um lugar aquilo que Deus tinha, né? Seguindo nesse rumo, então, tem um ditado popular que fala que a gente deve seguir os nossos corações, né? Vocês acham que isso é verdade? Coração... Os jovens adolescentes, vamos seguir o nosso coração que vai dar certo, né? O caminho que o coração mostrar, vamos embora. Oh, meu Deus. Gente, o coração é pra bater só. Tá? Esse aqui é um órgão, ele tem que bater. Importante. Né? Quando, por exemplo, a gente conhece... Só isso, não guia nossas vidas. Não guia não, que dá um pouco errado. Eu acho que a gente precisa sempre basear a nossa vida naquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, aquilo que a Bíblia diz que nós somos. O nosso coração ele é enganoso, a Bíblia vai dizer isso. Então, quando a gente está com o nosso coração ali, o nosso coração vai sempre pender para aquilo que a gente quer fazer, certo? Né? Eu gosto daquele menininho lá, que tem o cabelo assim, assado, porque ele anda assim, porque ele tá naquele grupinho que eu gosto. Meu coração vai falar, nunca ele vai falar para mim, não vai. Ele vai falar, vai de cabeça, só vai, né? E aí que a gente precisa ser racional também, né? Olha, mas peraí, eu orei por isso? É a minha vontade, a vontade de Deus. Então, nosso coração, eu não iria por ele, não, porque dá umas erradas boas, tá? Dá uma boa errada. Seria pelo seu coração? Não. Não? Antes eu ia, né? Então. Só fazer o que eu tinha vontade, o que eu sentia, o que eu achava que eu tinha que fazer, então. E as escolhas não foram as melhores. Acho que foram todas ruins. Eu tinha até um apelidinho, né? Para-raio de coisa ruim. E dedo podre. Dedo podre, né? Só atraía coisa ruim, mas atraía coisa ruim por conta das escolhas, das né? escolhas, né? Por sempre achar que tá fazendo o que é certo. Talvez esse ir pelo que o coração tá dizendo, na verdade é mais a sua vontade do que, né, o que Deus realmente quer. Porque a gente aprende hoje, a gente sabe que Deus fala, Deus confirma, Deus direciona tudo. E Jeremias, né? Eu tinha até aberto aqui antes de você perguntar. 17, do 9 ao 10, vai dizer: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino o pensamento e ponho à prova os corações. E trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, se Deus está falando isso aqui, e se o nosso coração é enganoso, então não é muito bom ir pelo que você está sentindo, pelo que você está querendo. Então não dá para seguir aquele hino, deixa a vida me levar. Não vida dá, não deixa dá, pra lá. gente. Porque quando eu fiz isso depois do exército, a vida me levou para uns caminhos bem torto. Melhor não. Eu quero deixar uma última pergunta, a gente se despedir.
Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 em diante, o apóstolo Paulo vai falar algo para o seu discípulo, para Timóteo, dizendo assim, olha, nesses últimos dias vão acontecer coisas terríveis. E os homens vão ser amantes de si mesmos, gananciosos, enfim, tem um monte de adjetivos ruins. O que vocês acham sobre esse alerta da Bíblia sobre os últimos tempos? Como o jovem deve se prevenir diante desse alerta? Depois de vocês responderem a essa pergunta, eu quero que vocês deixem uma frase aí para as pessoas que vão ver o nosso podcast, uma frase, um conselho. Bom, eu acho que esse aviso, né, dos últimos dias, estamos nos últimos dias, porque essa parte aí, eu já consigo ver essas características em peso na sociedade que a gente está vivendo, né? É verdade. Dentro da igreja, fora da igreja, as pessoas estão com esse comportamento, estão reproduzindo isso como se fosse isso a coisa mais legal do mundo, né? Então, eu acho que o que a gente precisa estar é alerta, né? A gente precisa estar se preparando. E sempre avaliar. Eu acho que a gente não muda, até o Eric fala muito isso, e ele falou ontem lá na Terra Azul, que a gente não tem como mudar algo se a gente não muda isso na nossa mente. Então, acho que um ponto que a gente tem que fazer muito é avaliar. Será que eu não sou o amante de mim mesmo? Será que eu não sou o orgulhoso? Eu não sou o avarento? Porque se a gente não trouxer e não refletir, né? Eu acho que você fez muito isso com o Eric também, que ele fala muito que você fazia esse negócio de... Olha lá, será que não, você mesmo tá meio estragado? A gente faz essas reflexões. Reflita, né? Eu acho que a gente precisa refletir. Né? Ainda mais nós cristãos, a gente precisa olhar para dentro de nós. Será que eu não sou essa coisa ruim aí que está atrapalhando? Será que eu não tenho que mudar de vida? Porque Jesus está voltando, né? E ele pode voltar a qualquer momento. Inclusive, pode voltar agora, seria muito bom, né? Seria muito bom que ele voltasse agora e todo mundo estivesse pronto e subisse com ele, né? Então, acho que a gente precisa estar alerta. Acho que os jovens adolescentes, eles têm uma força para se preparar, estar firme, mas também trazer outras pessoas. Então, acho que algo que eles precisam estar atento é se preparando a cada dia. Não é que ele tem que ser o cara mais santo, porque o processo de santificação, ele é diário, ele é contínuo. Eu não cheguei lá, eu passei tantas fases, agora eu sou o santo. Cheguei lá, ganhei a estrelinha do videogame. Não, é um processo contínuo. Não tem como falar, agora eu tô santo, não, agora eu não. Não é, é um processo contínuo. Quanto mais próximo eu tô de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu abro mão das minhas vontades, quanto mais eu me dedico a Ele, quanto mais eu tenho empatia pelo meu irmão, quanto mais eu oro por Ele, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu adoro Ele, né? Então, assim, mais preparado eu tô, mais buscando a santificação eu tô. Né? Então, acho que algo que a gente precisa estar pensando nisso. Como eu tô me preparando? Como que tá dentro de mim? Minha casa tá tudo arrumadinha lá dentro? Ou tá precisando de uma reforma, tá precisando dar uma desconstruída ali, construir ali, tá precisando, né? Não adianta tampar na massa, entendeu? Não dá pra tirar na massa as torturas. Tem que destruir e construir de novo. E olhar pra dentro é tão difícil. É muito difícil. Não é fácil. O exterior, a gente consegue maquiar bem. A gente tá aqui antes do podcast, tá brilhando aqui a testa não sei o quê, tá não sei... Isso a gente consegue arrumar fácil. Eu tô esperando as minhas maquiadoras não vieram até agora. Então, assim, eu acho que a gente às vezes se preocupa muito com isso. E não é no oculto, no secreto. É Deus que vai olhar aquilo lá. E Deus, ele examina. Isso é um ponto interessante. Já foi... O Eric fala também, né? Eu tô plagiando todas as frases dele aqui. Aquela coisa do SUS e do particular, né? Então, por exemplo, você vai no SUS lá, um atendimento, você tá com a dor de barriga. Você vai lá no SUS, o cara vai pensar, dor de barriga, Buscopan. Ele só te vê. Ele só te viu. Você falou pra ele, tô com dor de barriga, ele te passou um Buscopan. Porque daqui pra cima é de pirona, daqui pra baixo é Buscopan. Tá? E aí, quando você vai no médico particular, ele te examina. Ou seja, ele olha, ele senta você lá, ele te olha na maca, ele mede, ele ausculta o pulmão, o coração, ele faz isso e aquilo. Ou seja, Deus é isso. Ele olha por dentro, ele vai olhar lá dentro. O que tá causando isso? Ele não vai só olhar, eu acho que é a virose. Não, ele vai olhar e falar, não, isso aqui que tá acontecendo. Ele sabe o que é. A gente precisa tomar muito cuidado, que não é só o que as pessoas olham. O que as pessoas olham, gente, isso é a coisa mais fácil da gente consertar. Né? Mas e o que dá dentro? Eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, sabe, comigo. Mas eu acho que eu que tô falhando nisso. Né? E aí Jesus, ele se agrada quando a gente faz isso. Quando a gente olha pra dentro da gente, para de apontar os outros e olha pra gente mesmo. Você que é porcaria, né? Porcaria que vocês falam. Você que é porcaria, precisa se consertar e arrumar. Já falou um negócio que eu já falei. Natália até com críticas políticas aqui, muito legal. Eu sou meio... Eu tenho probleminhas. Deixa um conselho, responde a pergunta, deixa um conselho pra gente. Todos esses apontamentos que tá aí no Timóteo, né? 2 Timóteo 3 do 1 em diante. Isso, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A gente vê que está falando que são coisas que terão, mas na verdade elas já existem. E essas questões elas vão estar mais intensificadas
nos fins dos tempos. Ou seja, enquanto não chega lá, se eu tenho alguma dessas, eu preciso olhar para dentro de mim, igual a gente está falando aqui, para tirar esses carrapichos. Ou seja, se eu sou egoísta e eu estou ouvindo a palavra, então eu vou usar aqui primeiro, né? Depois eu deixo o conselho nesse último aqui. Salmo 119, verso 105, vai dizer que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho. Ou seja, enquanto eu estiver utilizando a palavra como lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho, eu vou descobrindo essas coisas, aquilo que dentro de mim não é tão agradável e que é assustador, quando a gente resolve olhar para dentro da gente e ver que tem um ponto meio desconfortante, não é legal. A ponto de você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu sou egoísta. Mas às vezes a gente não pede por quê? Porque dói reconhecer. Dói reconhecer. E às vezes a gente não pede porque a gente às vezes talvez fique com medo do que Deus vai usar para mudar aquilo. Porque a gente não sabe o meio que Deus vai usar. A gente não sabe como que Deus vai fazer para modificar aquilo que está dentro de nós. Mas se a gente quer ser transformado, se a gente quer ser diferente, e eu falava isso muito, não sei se você lembra. Eu falava assim, Senhor, se não for para ser diferente, você não teria por que ter me tirado de onde eu estava. Deixava lá. Mas já que trouxe para cá, já que trouxe para esse lado, para viver nesse caminho, ajuda a ser diferente, a fazer as coisas diferentes. Ou seja, tudo isso que vai acontecer de forma mais intensa, a gente, enquanto não chega lá, nesse momento, eu creio que a gente pode pedir para o Senhor para que Ele transforme a gente. A Natália comentou essa questão que eu falo muito, né? Que é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou pensamento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, todo mundo quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que não quer? Se eu perguntar aqui hoje, todo mundo não vai. Quem que não quer? Ninguém vai levantar a mão. Agora, quem quer? Todo mundo vai levantar a mão. Só que aí começa o versículo dizendo que não vos conformeis com as coisas deste mundo. Ou seja, isso é coisa carnal. São pontos ou problemáticos dentro de nós. Então, eu não posso me conformar se eu sou um egoísta. Eu não posso me conformar se eu sou vaidoso. Se eu sou um cara que xingo demais, né? Tenho dificuldade, falei muito palavrão a vida inteira, ou falei muita bobeira. Não, eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer ser melhor. Eu tenho que querer fazer a diferença. Então, eu preciso... Você vê, o conformar é você não aceitar a situação. É você querer uma mudança. E isso em tudo. É legal. Primeiro, para eu não me conformar, eu tenho que me examinar, né? Dá uma olhada lá dentro. Olha, eu vi que não estava me conforme. Não conforme. E agora eu busco isso. E aí, então, você conseguindo falar... Às vezes, o difícil é você falar, reconhecer. Mas depois que você consegue expressar isso para Deus, aí você começa a trabalhar. E aí vem o segundo tópico. Passa por uma renovação, por uma transformação no seu entendimento. E aí, quando você consegue se permitir passar por essa transformação, por essa renovação, aí as suas atitudes mudam, os seus comportamentos mudam, os seus pensamentos mudam, a sua vontade muda, tudo muda. A sua forma de falar muda, tudo muda. E aí, então, você passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, para finalizar, então, e deixar... Você quer falar? Uma frase que eu acho que... Outra frase, hein? Olha, vamos patentear essas frases aí. Não, essa não. Essa é minha mesmo. Uma frase que eu sempre tento lembrar é que o errado sempre é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre é certo, mesmo que ninguém faça. Essa é dela. Esse é um ponto. Ela está aprendendo. Então, acho que é uma coisa que eu deixaria, sabe? O errado sempre é errado. Tá fazendo todo mundo aí, a galera toda, tá a galera fazendo. É errado. Então, você não precisa fazer. E o certo sempre vai ser certo. Mesmo que todo mundo te zoe. Esse é o único que tá fazendo isso. Cara, tá tudo certo, porque é o certo. Então, acho que esse é um ponto, sabe? Eu tenho que ser diferente. Eu não preciso ser igual a todo mundo, porque todo mundo tá fazendo negócio errado. Eu posso ser diferente, devo ser diferente. Frase de mãe, você tá aí, não é galera, todo mundo. Você não é todo mundo. E esse negócio de... Gente, mães, cuidado com as frases que você deixa pro seu filho aí, que isso pode marcar a vida dele. É verdade. Eu era muito comparado, assim, na minha pequenez ali de adolescência, e isso me cresceu algumas frustrações aí. Esse negócio de comparação, não compara não. Seu filho é seu filho, o adolescente é adolescente, o jovem é jovem. A gente precisa querer entender essa galerinha. Mas para deixar a frase... Vou falar sobre diferente, né? Para ser diferente. Estava lendo hoje, e aí, Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 16. Que aí é onde Deus está prometendo estar com o povo ali, né? E aí fala assim: como é que os outros povos poderão saber que está
que estás contente com o teu povo e comigo. Se não fores conosco, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Ou seja, quer ser diferente? É a presença de Deus que vai te fazer diferente. Você fazendo o básico, ou você sabendo fazer muito bem o florido, é a presença de Deus que vai fazer a gente diferente de tudo. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós, e aí a vontade de ser diferente, ela vai ser natural, ela vai contagiar a sua vida, ela vai impactar a sua vida. E é isso que a gente tenta levar para os adolescentes. A ponto de, nas escolas dominicais lá, por exemplo, eu falava, cara, se você não quiser estar aqui, não vem. Não precisa, não. Quando eu falei isso, eu falei, Senhor, não vai voltar ninguém na escola dominical. Ainda mais adolescente, às vezes se ofende. Mas, por incrível que pareça, era o trabalho que tinha mais adolescente. Olha que legal. Era o trabalho que mais frequência. Às vezes eles não estavam no culto deles, de quinta-feira, mas na IB deles estavam lá. Por quê? Pessoal, vocês precisam ser diferentes onde vocês estiverem. Voluntário, né? A gente precisa aprender, fazer a vontade de Deus. A obra de Deus ela é voluntária, só que é uma voluntariedade com responsabilidade. Com Deus da obra e a obra de Deus, compromisso. Não adianta fazer forçado. E a gente precisa orar a Deus, para que a gente seja cada dia mais diferente, porque a diferença ela contagia. Tem umas... Às vezes ela incomoda. Mas se está incomodando é porque está dando certo. Está dando certo. A gente... Agora eu vou plagiar aqui uma frase que eu tenho ouvido. Não vou plagiar, não. Deixa para lá isso. Já foram muitas frases. Mas se você estiver fazendo a diferença, continue. Porque às vezes você pode não estar sendo aplaudido, pode não estar recebendo muita curtida, pode não estar tendo muito like, muito seguidor, mas sempre tem alguém te olhando. O céu tá. O céu tá te olhando, né? Gente profunda, casal profundo. O céu tá te olhando. Eita, glória. Aí, irmão, entrega o manto. Pode orar, David. Pode orar, irmão. Não, ele vai ser cancelado da igreja. Só pra finalizar, você não contou sobre o ninho do podcast? Poxa vida. Ah, verdade. Então, conta isso pra gente. Isso aí foi a época da Cojade. Foi a época da Cojade, a gente... Inclusive, gente, a gente se conheceu na Cojade. Casal Cojade. Tá? Casal Cojade. Casal Cojade. Vão prestar atenção do pastor. Eu falei, nossa, que homem corajoso. Levou prestar atenção do pastor, nem ficou vermelho. Eu pensei, é de fibra. Uma prensa que eu falei, Jesus tá até amado. hoje. Naquela época a gente trabalhava lá com os jovens, né, de Santa Fé. Porque o pastor Antônio Carlos foi um cara muito corajoso, muito amoroso, mas também muito corajoso. Doidão. Abraço, pastor Antônio Carlos. Abraço ao pastor Antônio Carlos. Irmã Rosângela, toda a família aí. E ali, antes de fazer o quê? Um ano para batizar. Nesse um ano para batizar, um mês antes o pastor Antônio Carlos colocou para trabalhar com vocês, né? Aí você era o primeiro, o Tavinho o segundo e eu fui pro terceiro e aí tesouraria. Depois veio o pastor, né? Mudou o pastor setorial. Veio o pastor Zé Denilson, aí ele levantou ali. Abraço, pastor Zé Denilson. Pastor Denilson, pai do senhor aí. Dá um like aí também pra gente. Vieram aí na reunião. Ele tinha dito para trazer muitas ideias ali, para a gente poder trabalhar. E a gente nem fazia parte desse meio da diretoria. Acho que você era um dos líderes naquela época ainda. Eu acho que eu era segundo. Acho que você era segundo. Naquele dia teve várias modificações ali na diretoria em geral. É verdade. E a Natália, no caso, ela nem era para ela estar aqui, né? A Natália foi convidada. Né? Assim, acho que Deus, assim, iluminou. Aqui pra você ver o irmãozinho. Pra mostrar o futuro esposo. Não, foi uma coisa incrível. E aí, né, a gente veio, teve a reunião. Aquele dia eu mostrei mais problemáticas do que solução, né? Naquele dia a gente não olhava tanto para as soluções, a gente olhava mais para os problemas. E aí eu apresentei algumas dificuldades ali. Aí aquele dia o pastor só virou para mim e falou assim: quem não pensa grande não tinha nem que estar aqui. Eu falei, meu Deus. Aí o David me cutucou assim do lado, né? Tipo, falou, fica firme, não chora. Não chora. E aí eu fiquei firme, mas depois ali na conversa, e hoje eu entendo isso, ele estava certo. E eu agradeço a Deus aí por ele ter me dito isso. Porque a gente precisa sonhar grande, senão a gente não alcança o que Deus quer que a gente alcance. Isso é importante. E aí então, naquele dia o pastor montou a diretoria, fazia parte da tesouraria. Então eu fui para a tesouraria, mudou a liderança, tudo ali. E então, um pouco tempo depois, aí eu conheci a Natália, nesse minuto de pressão. A gente começou a se conversar desde então. Ele veio com uma conversinha de uma camiseta. Conversinha mole, só pra conhecer. Foi só... né? Aí foi quando ela virou regente, junto com a sua irmã. Foi quando ela virou regente junto com a sua irmã. Daí que teve aquela reunião. E teve a reunião lá em casa, né? Aí tava o Genivan, só que antes a gente já conversava algumas coisas. E o Matheus tinha dado... Abraço, Genivan. Ô, Genivan, abraço. Matheus, um abraço também. Aí o Matheus tinha dado essa ideia de podcast e tudo, mas a gente naquela época não era o momento, né? Mas foi uma ideia que surgiu lá, a gente fez aquela reunião, acho que a gente estava se reunindo para falar alguma coisa sobre ideias, projetos, né, para a Cojade, congresso também, e aí acabou que a gente colocou essa
essa pauta, né? Aí. Essa temática aí. E deu certo. Agora né? tá colhendo. E agora... Os primeiros entrevistados do podcast que nasceu na sua casa, é isso? Que legal. Ninho do podcast. Sonho grande, pessoal. Sonho grande. Né? Quanto tempo será? Muitos anos? Mais de 3 anos, mais de 4 anos. Quase 5 já. Quase 5 anos. 5 anos para ser gerado do ninho. Tem coisa que é 9 meses, né? Tem umas coisas que demoram mais um pouquinho. Você lembra daquela do... Como que fazia lá, que tinha pela internet? Na época de pandemia? Live? E agora deu Não, que fazia lá o trabalho. Ah, Papo Jovem. Papo Jovem. Papo Jovem. Aí teve um dia que foi o pastor de Mogi, Ezequiel Bispo. E ele veio, trouxe uma temática lá, falou algumas coisas. E aquilo ali ele falou e eu gravei. Abraço também, pastor Ezequiel. Não posso esquecer Forte dos abraço. abraços aí. Segue a gente. E aí a gente foi falando e eu tava muito novo, né? Aprendendo muita coisa, então não sabia ainda controlar as ideias, né? Porque era muita ideia, borbulhava. E aí ele falou, Eric, quando a gente tem muitas ideias, a gente coloca todas elas no papel. E se naquele momento o grupo, a igreja está preparada para receber aquela ideia, ela vai dar certo. Mas às vezes a ideia ela não está... Ainda o ambiente não está preparado para receber. Talvez a ideia está pronta para o ambiente não está pronto. Exato. Só que aí o que acontece? Ele falou assim, mas aí você não amassa e joga fora. Você pega, põe dentro de uma pastinha, guarda. Na hora que o ambiente estiver pronto, Deus só vai fazer você lembrar. Aí você vai tirar aquela pastinha, aquela ideia e vai colocar em prática. Ou seja, não desperdice as suas ideias. É verdade. Né? Ela tem um momento certo para acontecer e a gente louva a Deus por isso. E a gente parabeniza, né, toda a COJAD aí, toda a liderança, toda a diretoria. Né? Também o pastor Rogério, que está aí juntamente da irmã Cidinha, que Deus continue abençoando. E o que vocês estão fazendo é algo muito importante. Né? Precisa estar ativo. Né? Numa sexta-feira, 9h30 da noite aí, fazendo o trabalho. Então, isso é benção. Continue assim. Vai ser cada vez mais proveitoso. Eu quero agradecer vocês por estar aqui com a gente no Primeiro Fortemente. Agradecer você que esteve com a gente, acompanhando. Um abraço, Deus abençoe todos vocês.